Antes, vamos então com as principais notícias e os destaques do dia. O Ministério Público Federal deu prazo de 5 dias para explicar quais são as dificuldades na realização do pagamento do auxílio emergencial a milhares de brasileiros que perderam a renda por conta da pandemia de coronavírus. As filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal por todo o país continuam. Sim, chegaram de 10 horas, 9 horas da noite. Passaram a noite aí, a maioria. Esse pessoal do final não, né? Porque... Ficar de ver. Tomar uma mãozada no pé do dia. Sem distanciamento. Tem gente que tá sem máscara, olha isso. Olha só, na cidade de São Paulo, 64% das pessoas perderam a renda parcial ou totalmente por causa da pandemia do coronavírus. Esse é um dado da pesquisa inédita da Rede Nossa São Paulo, com quem a gente conversa daqui a pouquinho. Hoje, na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o caos no pagamento do auxílio emergencial e avisou que essa ajuda acaba em 2 meses. Dá uma olhada. O que está mantendo o Brasil longe de saque, de violência, são R$600. Que tem um limite para acabar, daqui a 2 meses acaba. Foi identificado o homem que agrediu enfermeiros que homenageavam colegas mortos pela Covid-19 no dia 1º de maio, em Brasília, durante uma manifestação. O site UOL apurou que o agressor, esse aí, é Renan da Silva Sena, funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. O Ministério informou à reportagem do UOL que Sena foi demitido no dia 23 de abril, mas não foi apresentado nenhum documento comprovando essa demissão. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Ministério Público investigue essa agressão que a gente acabou de ver. Uma outra notícia, o procurador Augusto Aras também pediu ao Ministério Público do Distrito Federal que apure um outro caso de agressão que aconteceu no domingo, quando os jornalistas que cobriam o ato pelo fechamento do STF foram atacados por manifestantes. Hoje, na saída do Alvorada, o presidente que participou desse ato pelo fechamento do STF minimizou esse episódio de agressão a jornalistas. Dá uma olhada. Vocês entenderem como é que é essa imprensa aqui. Tá? Terrível. Mandei levantar se houve corpo de delito. Ele não pediu corpo de delito. Não tem, presidente. Não fez corpo de delito. Então, se houve agressão verbal, o que eles fazem o tempo todo conosco, tá? A gente não pega agressão nenhuma, zero agressão. Não tem agressão, não tem. Mas houve um superdimensionamento naquilo, por causa da mídia. O interesse deles é um só, é tirar a gente daqui. Jair Bolsonaro também falou da repercussão que a imprensa deu à mudança da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, feita por Rolando Alexandre de Souza, horas depois de ser empossado na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Bolsonaro mandou, mais de uma vez, os jornalistas calarem a boca. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Vocês são loucos! Influência? Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal.
E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. E vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem. A Procuradoria-Geral da República vai investigar as razões para a troca no comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A análise será um desdobramento dentro do inquérito aberto pelo STF para investigar a suposta interferência política do presidente na autonomia da Polícia Federal. Ontem, fora da agenda oficial, Bolsonaro recebeu um torturador no Palácio do Planalto. O encontro de Bolsonaro com Sebastião Curió Rodrigues, o Major Curió, foi divulgado nas redes sociais do filho do militar, denunciado pelo Ministério Público Federal de participar de sequestros e assassinatos de militantes contra a ditadura na região do Araguaia. No momento em que o Brasil ultrapassa 100 mil infectados e 7 mil mortes por coronavírus, o Ministério da Saúde suspendeu a coletiva diária de imprensa. Ontem, não havia técnico disponível para falar com os jornalistas. O ministro Nelson Teich continua em Manaus, no Amazonas, que vive um caos na saúde por conta da epidemia. No fim do dia, ele participou de uma live do prefeito Arthur Virgílio Neto. A gente vai ver agora alguns trechos dessa transmissão. Primeiro, quero dizer que foi um prazer estar aqui, conhecer o prefeito, conhecer a primeira-dama. Falando de um aspecto geral de Manaus, de tudo que o senhor conheceu hoje. O que eu conheci foi... como é que posso te falar? Eu conheci lugares muito bons, mas que a gente hoje precisa melhorar para cuidar das pessoas. E aí não é um problema de Manaus, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. E a nossa meta hoje é fazer com que o serviço seja cada vez melhor e mais eficiente para os pacientes. E a gente tem que fazer isso com uma velocidade, é um trabalho de time, tem que ser feito com velocidade. É o que eu posso te dizer. Sobre tudo isso, nós conversamos agora com Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando. Olá, Thalita, tudo bem? Quer dizer, tudo bem é uma maneira de falar, porque a gente fica assistindo essas coisas deprimentes. Eu hoje, quando recebi essas imagens do presidente mandando os jornalistas calarem a boca na frente do Palácio, eu me recordei da ministra Carmen Lúcia, que num julgamento sobre liberdade de expressão, usou a frase que ficou famosa, virou um bordão: cala a boca, já morreu. Parece que o cala a boca não morreu. O cala a boca está no Palácio do Planalto, está no Palácio do Alvorada, e o que o presidente fez hoje, diante daquele público seleto e minúsculo de apoiadores que ele reúne na frente do Alvorada todo dia, o que ele fez hoje foi uma verdadeira incitação a que jornalistas sejam novamente agredidos, né? E para ele, se não teve exame de corpo de delito, então também não tem agressão, ainda que ela tenha sido pública, registrada, filmada e transmitida para o Brasil inteiro. Então nós temos um irresponsável na presidência e agora isso se completou com esse espetáculo francamente ridículo do ministro da Saúde em Manaus, uma cidade que está vivendo um drama humano, os cadáveres sendo enterrados em covas coletivas. Ele falar em marcha lenta, como ainda se lembrar de saudar o conhecimento da primeira-dama. Veja que coisa importante, né? O ministro da Saúde, na hora de falar ao país, diz que teve muito prazer em conhecer a primeira-dama da cidade. Pelo amor de Deus, o ministro tem que anunciar propostas concretas, atitudes concretas. E, aliás, ele até tem para iniciar, porque foi mandado um contingente de médicos de Brasília para lá, receber uma salva de palmas no avião. Ele tem até isso para anunciar e não é capaz de falar, não é capaz de dizer que a cidade tem que entrar num processo de fechamento, que tem que deter essa onda de morte. Porque nós vivemos, Thalita, uma onda de morte no Brasil. Eu hoje separei o gráfico que está na página do Ministério da Saúde, que mostra os números de casos acontecidos do Covid-19 no Brasil. Reparem aí, eu marquei com essas barrinhas vermelhas os finais de semana. Que coisa curiosa, não é? O número de casos cai vertiginosamente nos finais de semana, como se o vírus
parasse no sábado e domingo para passear, descansar, e não para matar e infernizar brasileiros. É claro que isso não é real. É claro que isso aí denota uma falha absurda no sistema de notificação que o Ministério da Saúde deveria estar montando para acompanhar a evolução dos casos praticamente em tempo real, para poder determinar providências, deslocamento de equipamento, deslocamento de pessoal. Não. Vira uma tarefa burocrática. Deixa para segunda. Olha aí, a prova está aí, é numérica. Ninguém está tentando intrigar o ministro da Saúde. Não, se ele quer estudar tanto, se ele diz que a providência dele, nesses mais de 15 dias que está na frente do Ministério, é estudar a pandemia, está aí essa contribuição. Por que ela acontece de segunda a sexta e sábado e domingo ela dá um refresco? Evidentemente que é um problema de notificação, é um problema de acompanhamento. Quer dizer, e nós estamos inertes em relação a isso. Aliás, não é só em relação a isso. Hoje o IBGE divulgou novamente uma pesquisa daquelas que não serve para nada. A pesquisa sobre a produção industrial brasileira. Semana passada, ou há 2 dias atrás, foi a pesquisa do emprego. Não adianta nada, no meio de uma pandemia que jogou as pessoas no desemprego de uma vez só, você fazer uma pesquisa de desemprego que se baseia numa pergunta: nos últimos 30 dias você procurou emprego? Bom, vamos chegar a um ponto que não tem desempregado no Brasil, porque ninguém vai procurar emprego no meio dessa crise que nós estamos vivendo nos últimos 30 dias. A pessoa, sabe, o mundo da elite não consegue entender que procurar emprego custa o dinheiro que esse pobre não tem. Custa o ônibus, custa imprimir o currículo que ele paga para imprimir numa lan house, custa ir levar esse currículo, custa ir ficar telefonando para saber se tem resposta. E hoje, nas condições econômicas que nós temos, é claro que a resposta é não. Não precisa nem colocar aquela famosa plaquinha do não há vagas. Todo mundo sabe que não há. Então é uma medida irreal. Bom, hoje saiu a da produção industrial. Caiu 9,1%. Não caiu 9,1%, caiu mais de 30%. Se nós conseguimos ficar numa queda de 30%, ergamos a mão para o céu. Por quê? Porque ela mede o que aconteceu em março. Em março, a economia funcionava normalmente até pelo menos o dia 24, quando foram decretadas as medidas restritivas do comércio no Rio e em São Paulo. E ainda assim, as encomendas que estavam feitas, os pedidos que estavam feitos, foram entregues. Daí em diante, ninguém encomendou mais nada. Você acha que uma confecção vai encomendar pano, linha, botão? Para fazer o quê? Só a confecção de máscaras. Não há outro mercado. Calçados. Bens de consumo duráveis. Quem é que está comprando? Geladeira, televisão, automóvel? Ninguém está comprando. As fábricas pararam. E vai piorar. Vai piorar, porque a imprevidência das autoridades que deixaram a economia rolar a meia bomba nesse período não resolveu nem o problema sanitário e nem o problema econômico. O Estado de São Paulo publicou uma matéria mostrando que os 73 shopping centers que abriram, inclusive aquele lá de Santa Catarina, com um saxofonista tocando para uma multidão insensata entrar ali, né? Esses shoppings, com as lojas abertas, venderam 20% daquilo que normalmente vendem. Isto é, a féria não pagou a reabertura das lojas. Nem sequer a reabertura das lojas. Quanto mais a folha de pagamento dos trabalhadores. Quer dizer, não vai funcionar. Não adianta. O que os Estados Unidos estão fazendo agora, inclusive contra a vontade da população, marcada em pesquisas recém-reveladas, de reabrir a economia, vai custar vidas e não vai resolver o problema econômico. Cerca de 75% da população, 80% em alguns casos, são contra a reabertura de restaurantes, de cafés, de teatros, de cinema, de manicures, de cabeleireiros. Por quê? Porque ela não vai, a pessoa não vai porque ela quer se proteger. Quem vai fazer loucura na rua é só uma meia dúzia de 200 ou 300
alucinados pelo Bolsonaro. As pessoas de bom senso, e cada vez mais elas existem, elas não saem, coitadas, para esse espetáculo deprimente que se forma há 15 dias na frente das agências da Caixa, uma verdadeira tortura aos brasileiros pobres, que deveriam estar recebendo isso sem burocracia. Então não adianta isso. Não é só genocida, é inútil. E nós, pela inutilidade, nós vamos causar um enorme sacrifício ao país, seja em matéria de sofrimento, de doença, seja em matéria de mortes e perda de pessoas queridas para todas as famílias, seja em matéria econômica. Por quê? Prolongar a doença, prolongar o contágio, prolongar a situação de emergência vai cobrar um preço na economia muito mais duradouro, muito mais extenso do que aquele que se poderia ter com um processo responsável de fechamento seletivo, de combate através do isolamento à propagação da doença.